Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a missão junto aos ricos. Então a lição pede para a gente ler Mateus 19, 16 e 22. Aqui vem contando a história, do jovem rico. A gente conhece bem essa história. O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus, pergunta ao mestre, como ele faria para herdar aí a vida eterna. A gente pode ver o contraste aí entre o jovem rico e Nicodemos, pois o jovem rico não aceitou a Cristo Jesus, e Nicodemos já aceitou, não é isso? E nós vemos que Jesus falou para ele que ele deveria guardar os mandamentos de Deus, ou seja, amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo, E ele disse que já fazia isso, Então Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós, pediu então que ele vendesse todos os seus bens, desse aos pobres, ou seja, aos mais necessitados, e depois seguisse ele. O que esse homem, esse jovem, fez? Ele ficou triste, cabisbaixo e foi embora, A palavra de Deus diz que o jovem, ouvindo essas palavras de Jesus, retirou-se triste por ser dono aí de muitas propriedades. Ou seja, o jovem rico, ele estava preso às suas posses, aos seus tesouros terrenos, não é isso? Ao seu dinheiro, E a gente sabe que a gente não pode ficar preso, às nossas posses, ao nosso carro, à nossa casa, ou às posses que porventura possamos ter, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode se apegar às coisas terrenas desse mundo. Se você olhar para a história aí também de Ló, a de Sodoma e Gomorra, onde sua mulher e ele e seus filhos, os anjos foram lá para avisar da destruição lá de Sodoma e Gomorra. Eles foram retirados ali daquela cidade, E a gente conhece a história, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, ou seja, ela estava presa às coisas desse mundo, não é isso? E aí virou uma estátua de sal. Nós não venhamos a estar presos, pelas coisas, pelas riquezas, pelos tesouros dessa terra, Porque, como nós já falamos lá no começo, da lição, lá em Mateus 6, 19 e 20, diz que não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões roubam, Mas junte tesouros no céu, onde nem a traça nem as ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós vimos aí que o coração do jovem rico estava nas coisas terrenas desse mundo, ou seja, nos tesouros, na riqueza, nas propriedades que ele tinha. E aí triste ele foi, Ou seja, não aceitou o argumento de doar tudo aquilo que ele tinha para os mais necessitados, para os mais humildes, para os mais pobres, não é isso? Então esse jovem rico era apegado, como nós falamos, às suas riquezas, E as riquezas podem ser um impedimento, sim, para que você, para a sua salvação, E a salvação de muitos, não é isso? A interação de Jesus com o jovem governante rico mostra que a riqueza pode ser uma armadilha muito perigosa. Ele falou lá em Mateus 19, 24, e ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. É claro que isso não significa que os ricos não possam ser salvos. A escolha vai ser de cada um deles, Eles se apegarem às coisas terrenas, às suas riquezas, com certeza eles vão perder a salvação. Mas se eles olharem para as coisas celestiais, com certeza eles vão ser salvos.
A escolha sempre vai ser de cada um de nós, não é isso? Significa apenas que essas pessoas se não forem cuidadosas aí com as suas riquezas, com as suas posses, com aquilo que eles têm, com as suas propriedades, pode ser um impedimento, sim, para a salvação de cada um deles, não é isso? No fim, os ricos e pobres têm o mesmo destino, né? A sepultura, ou seja, todos nós vamos passar pela sepultura. Isso significa que os ricos necessitam tão desesperadamente da salvação, assim como os mais pobres também, né? Ou qualquer outra pessoa, não é isso? Todos nós carecemos da salvação em Cristo Jesus, não é isso? E a salvação está disponível para todos, né? Seja você pobre, seja você rico, a salvação é para todos. A despeito de que o dinheiro possa comprar, ele não pode isentar ninguém da morte. É verdade. Essa isenção acontece apenas com um presente oferecido gratuitamente por Jesus, a quem quer que reivindiquemos pela fé. Ou seja, Deus deu a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. Mas nós precisamos aceitar essa morte que Cristo teve por cada um de nós, essa graça, né, que Ele deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. E Ele fala lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você crê em Jesus, em sua morte e ressurreição, né, com certeza, mesmo que você morra, você viverá, né? Porque Jesus, quando voltar, vai ressuscitar aqueles que foram seus verdadeiros adoradores, não é isso? Para viver uma vida eterna com Ele, né? Que você e eu possamos fazer parte disso, não é isso? E aqui vem outra história também que está em Lucas 19, de 1 a 10, né? Nós contamos aí a história do jovem rico, que está em Mateus 19, 16, 22, e agora vem falando uma outra história que está lá em Lucas 19, de 1 a 10, ali conta a história de Zaqueu, que era um publicano, era muito rico, cobrador de impostos, né? E ele se favorecia do seu status e com certeza ele roubava outros. Ele tinha a intenção de ver Jesus, porque ele havia tido notícias que Jesus ia passar por onde ele estava, né? Ele tinha essa oportunidade de ver Jesus, né? E aí existia uma grande multidão, ele era de pequena estatura, ele acabou subindo aí numa árvore para tentar ver Jesus. Jesus, ao chegar, olha para cima e fala assim, hoje eu vou para a sua casa, né? E aí Jesus foi para a casa de Zaqueu. Alguns ali murmuraram, né? Porque ele tinha ido para uma casa de um pecador, mas Jesus veio para salvar ao perdido, né? Ao salvar o que está totalmente fora dos seus caminhos. Foi isso que Jesus fez, foi a casa dele. E ali, a gente não sabe exatamente o que Jesus falou, o que Jesus conversou ali, a história não vem relatando isso, mas houve salvação naquela casa. Zaqueu se levantou e resolveu devolver, na verdade, tudo o que havia extorquido das pessoas, roubado das pessoas, né? E aqui conta na história que ele resolveu, a quem ele havia sido desonesto, né? Ele ia restituir 4 vezes mais, né? E Jesus fala que ali houve salvação naquela casa, né? E que ele veio sim, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí ele convenceu a Zaqueu, né? E Zaqueu efetivamente foi salvo naquele momento ali, né? Aceitou Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Então Zaqueu foi convencido por Jesus e sabia que tinha que fazer mudanças em sua vida, principalmente com a questão de riqueza. Note que nós vamos ler aqui que em nenhum momento Jesus pediu para que ele doasse as suas posses, né? Ou fizesse o que ele fez para que ele pudesse ser salvo. Isso foi uma própria atitude aí de Zaqueu, né? Então Zaqueu aí respondeu a Jesus de um modo que infelizmente o jovem rico não fez, né? E a gente observa aí que Jesus não disse a Zaqueu, como nós falamos, para vender o que tinha e dar aos pobres,
como fez ao jovem rico, mas certamente Jesus sabia o quanto o jovem rico estava ligado, apegado aí ao dinheiro, e foi por isso que Jesus disse que ele deveria tomar aquela atitude de renúncia, né, para seguir a Jesus. Em contrapartida, embora não saibamos tudo aí, como nós falamos o que foi falado ali quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, ele foi convencido por Jesus e sabia que tinha que fazer algumas mudanças, como nós falamos em sua vida, e a primeira mudança foi ele se referir à sua riqueza, né? Ou seja, ele doou aquilo que ele havia extorquido, né? Devolveu, né, aquilo que havia extorquido, né? E resolveu, a quem ele tinha sido desonesto, devolver 4 vezes mais. Então nós vimos aí que houve salvação, aí na casa houve salvação para Zaqueu. Lá em Mateus 16, 26 diz, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Então, nós temos que entender que as coisas celestiais são mais importantes que as coisas terrenas. As coisas terrenas são passageiras, né? Nós sabemos que um dia vamos descer a sepultura, né? E que nós não devemos juntar tesouros aqui nessa terra, mas devemos juntar tesouros no céu, não é isso? E mostrar para as pessoas que têm uma condição melhor de que o mais importante é ganhar a sua vida e não perdê-la, né? Ter a salvação em Cristo Jesus. Que Deus, né, te dê um dia abençoado no Senhor, né? E que você se apegue aí às coisas celestiais e não às coisas terrenas, né? É meu desejo, minha oração. Amém.